Boa noite, pessoal. O que eu quero falar é sobre um assunto muito importante. Um assunto muito importante, certo? Muito, como é que se diz? Para nossas famílias. Muito importante para nossas famílias, certo? Então, quero falar sobre esse assunto. Olha só. Em 2014, dia 13 de março de 2014, foi acionada a Lei 13.000, foi acionada no dia 13 de março de 2014, foi acionada uma lei que dá, como é que se diz, que dá direito aos avós a, a desfrutar dos netos também, né? Participar, né? Do crescimento dos netos, da família, né? Muitos avós têm esse direito, né? Os filhos não interferem nisso aí, dá todo o apoio que as vós se aproximem dos seus filhos, que são os nossos netos, né? E que a gente possa participar da educação, do crescimento, da convivência, né? Em união. Mas já tem outros filhos que no qual proíbem a gente de se aproximar dos netos, né? Eles proíbem, sabe? Eles chegam a dizer que a gente está interferindo na vida deles para não deixar a gente é, é, se aproximar dos netos. Então aqui a lei está dizendo, né? O artigo 1589, pai ou mãe em cuja guarda não esteja os filhos, poderá visitá-lo e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação, né? O parágrafo único, o direito de visita estende-se a qualquer um dos avós, a critério do juiz, observado os interesses da criança e do adolescente. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Mas se fala muito em alienação parental sobre a separação do casal, certo? Sobre a separação do casal. Aí a esposa se separa do marido e vai um para um lado e outro para outro, né? Aí se separam. Aí falam muito sobre a alienação parental entre os casais que se separam, mas não falam sobre a alienação parental sobre nós avós, que os filhos incentivam os netos a não querer se aproximar da gente. Eles orientam os netos para que os netos não fiquem próximos a gente. Eles incentivam como, por exemplo, você nem pensa que eu não vou passar na casa da sua avó. Os ditados, mas uns ditados certinhos. Você nem pensa que eu não vou passar na casa da sua avó. Nem pensa porque eu não vou passar na casa da sua avó. Outra, nem vem de ir para casa da vovó. Nem me peça que eu não levo. Né? A sua avó é isso, é aquilo outro, certo? Então, esses filhos têm que parar um pouco para pensar, porque do jeito que a gente chama avó, eles também vão ser avó. Eles também vão ser avó, vão ter netos também, vão querer paparicar os netos deles. Certo? E por que que não querem dar acesso a gente para a gente se aproximar de nossos netos? A gente tem amor também. A gente não deu muito amor a eles que são filhos, a gente não educou eles, não deu todo o carinho. Por que que esse amor a gente não pode dar para os filhos deles? Por que que eles proíbem a gente? Gente, olha, tem que, é, tem que ser levado a público isso, porque tem muitos avós aí que dizem, ah, eu não ligo não, eu não vou ligar mais não, eu não quero nem mais saber. Mas no fundo, aí tá doendo aqui no coração, tá doendo. Tem delas que ficam com depressão, porque a minha mãe foi uma. A minha mãe foi uma que sofreu muito por causa de um neto, certo? E na hora da morte, ela mandou chamar, queria ver ele, certo? Ela queria ver ele. Minha mãe passou uma semana sentada numa cadeira esperando pelo neto, que um neto viesse ver ela. Mas o neto não compareceu, não apareceu. Infelizmente, minha mãe veio
a ir para o hospital, a ficar na UTI. Então foi quando ele inventou de ir ver minha mãe, certo? E quando ele foi ver minha mãe já estava nas últimas, o Senhor Jesus já estava chamando minha mãe. E minha mãe morreu assim com tanta mágoa dele que minha mãe não queria ver ele. Quando ele entrou dentro da sala, ela falou para mim que mandou ele sair. Mandou ele sair, certo? Quer dizer, eu não incentivei. Eu não incentivei meu filho a fazer isso. Eu não incentivei ele fazer isso, né? Mas ele fez, mas fazer o quê? São de maiores, sabem muito bem o que querem, certo? Podem decidir a vida deles, tudo bem, né? Que ela criou ele até os 17 anos, por aí assim, e depois ele se entendeu de gente e foi seguir a vida dele. Mas o que ela queria era que sempre que ele sentisse alguma saudade dela, viesse até ela. Mas ele nunca vinha. Ele nunca veio. Assim, de chegar a dizer, eu vou dar um abraço na minha avó, eu vou me aproximar de minha avó. Ela morreu com muita mágoa, muito sentido. Gente, não é fácil, não, o que a gente, vó excluída, passa. Gente, olhe, vocês têm que saber. Você não pode ficar, a gente não pode ficar calado, porque não é só eu. Tem muitas vó por aí que está passando por cada problema, gente, que vocês desconhecem, certo? Então, quer dizer, só mostram, a mídia só mostra os avós junto com os netos, tudo bem, tudo às mil maravilhas, tudo. Mostra a realidade também do outro lado. Mostra a realidade do outro lado. Mostra que tem filhos e filhas que não querem que as mães se aproximem dos netos. Rejeitam. Noras que ficam condenando as mães dos seus maridos. Elas não pensam, não, elas não param para pensar nisso, não, gente. Elas podiam parar para pensar, porque se elas têm amor ao filho que teve, certo? Que Deus deu a ela, a gente também, como mãe, tem amor também pelos nossos filhos também, certo? Mas eles não têm, mas o que a gente pode fazer, né? E outra coisa, a gente não quer interferir em vida de filho nenhum. O que a gente quer mesmo é só se aproximar dos nossos netos, poder abraçar nossos netos, sentir o carinho de nossos netos, tá entendendo? A gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, não. A gente não quer atrapalhar a vida dele, não. Que eu acredito que uma avó chegar para um neto e dar uma bênção ao neto e abraçá-lo um pouco, dar um pouco de aconchego, ficar ali um pouco com ele, conversando, isso já é o suficiente. Mas não, ficam deprimindo as crianças. As crianças ficam assustadas, as crianças ficam igual aqueles peru de roda quando a gente vai visitar. Porque eu ganhei uma causa para ir visitar uma neta. Então, sempre quando eu chego lá, eu sempre encontro problema. Sempre tem um probleminha. Sempre tem um probleminha, né? A criança só pode brincar na visita que a avó vai, né? A criança só vai para o shopping no horário que a avó vai visitar. Então, tem o tempo todinho para a criança ir para o shopping, brincar e tudo. E no dia exclusivo que as vó vai visitar os netos, os pais vai para não sei para onde, vai mais não sei para onde. A gente, vó, tem o direito de mandar avisar que vai sair. Eles que têm a guarda dos netos não têm o direito de avisar a gente, não. Quer dizer, cadê a consideração? Onde é que está a consideração? Eu falo por mim, pelas outras, vó excluída, porque não é só eu, são muitas. Viviam era pesquisar, o tempo que estão botando boniteza, fantasia na televisão, na mídia, vocês deviam era procurar pesquisar aqueles avós que estão sofrendo, que não podem nem chegar na porta de um filho para ver um neto, viu? Porque quando chega lá, parece até que tem um coronel lá na porta te impedindo, te enxotando, te esculhambando, te humilhando. Ei, é humilhante demais, é muita humilhação que uma avó passa para poder ver um neto. Aí a mídia fica botando aquelas fantasias, aquelas coisas. Vai, faz uma pesquisa, bota na mídia, faz uma pesquisa para ver quantas vó no Brasil inteiro não
tem acesso aos seus netos, não tem o direito de ver seus netos, se aproximar dos seus netos. Por quê? Porque seus filhos não querem, porque seus filhos não querem. Aí vai a gente, não tem precisão. Gente, não tem precisão, porque eu fui criada, meus irmãos também foram criados, e todo mundo teve acesso ao meus avós, todo mundo teve acesso a brincar, a participar da vida dos meus avós. Meus avós nunca rejeitaram a gente, nem a gente nunca rejeitou meus avós. A gente, netos, nunca rejeitemos, sempre abracemos. E por que isso agora? Porque essa desunião agora? Aí vem um psicólogo e diz, não, porque muitas vezes o neto, a avó se envolve na família do filho para interferir. Interferir em quê? A gente pode mandar na cabeça de um filho que não quer saber da gente, que não quer ver a gente? A gente não pode, não. Mas, pelo amor de Deus, dê direito a gente ver nossos netos. Já que eles não querem saber da gente, deixa a gente procurar se aproximar dos nossos netos. Porque a gente se aproximar dos nossos netos não vai arrancar pedaço nenhum, nem dos netos, nem deles, não. De jeito nenhum. Não vai, não existe isso de dizer que vai arrancar pedaço de ninguém, porque não vai, nem a gente vai incentivar o neto a fazer como eles estão fazendo, a alienação parental. Então a gente tem que levar o conhecimento, a mídia sobre isso aqui, sobre a alienação parental, dos avós, que os pais faz contra os avós, certo? Que usa os netos contra os avós. Orienta eles para quando o avô chegar lá, eles não darem atenção, inventar de brincar, inventar de chamar a coleguinha, inventa festa em casa para quando a gente chega lá, a gente não ter acesso, a gente ficar lá sentado feito um abestalhado, sabe? Sem ter atenção de ninguém, porque isso é horrível, gente, é horrível, é horrível. Pelo amor de Deus, isso é horrível. Tá entendendo? Senhor juiz, senhor conselheiro do conselho tutelar, conselheiros que trabalham dentro do poder judiciário, dentro dos tribunais de justiça, presta atenção a isso aí. O juiz dá uma ordem, a gente vai cumprir a ordem, não, a gente nem pode, nem tem acesso de cumprir a ordem. Muitas já desistiram porque a humilhação é demais. A humilhação é demais. O juiz dá uma ordem para quê? Dá uma ordem. Fulana, você concorda de deixar sua filha, seu filho, se aproximar da avó, aí ela vai, a pessoa vai lá, o filho, o neto, a nora, vai lá, pam, 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 assina e concorda. Aí depois fica fazendo a gente de palhaço. Gente, a gente não é palhaço, não. A gente não é palhaço, a gente somos avó, temos sentimento, temos amor para dar aos nossos netos. Então deixa de egoísmo, vocês, filhos e noras. Deixa a gente dar esse amor para esses filhos. Se vocês não querem, mas deixa a gente dar para o filho de vocês. Isso é uma humilhação, a gente está implorando para ver um neto, implorando para se aproximar de um neto, gente. Nosso sangue, viu? Nosso sangue. E a pessoa tem que estar se humilhando. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, porque a alienação parental, eles só falam entre os casais que estão separados, mas eles não falam que os próprios filhos e noras fazem a alienação parental com a gente, com os avós, com os tios, com os primos, tá entendendo? Corta tudo. Agora é engraçado, é bem engraçado. Se é a nora, se é a nora, né? A mãe, o pai, os tios, os primos, materno, tudo tem direito de participar da vida dessa criança. Quando é o pai, aí é a mesma coisa e vice-versa, né? Aí quando calha de estar os dois juntos, casados, direitinho, aí os dois se combinam, certo? E fica fazendo alienação parental com a criança, certo? Usando a criança, tá entendendo? Porque uma criança de 5, 6 anos, ela já sabe, ela já tem um pouco de entendimento assim, não pode. Não pode. Olha, é alienação parental dos filhos com as avós. Quando sua avó chegar aqui, ó, e você dê a benção a ela, ó, aí pronto e acabou. Se saia fora. Se você não sair, você vai ver só o que vai acontecer com você. A criança, quando a gente chega lá, a criança já chega recuada. A criança já chega assim, como se tivesse com medo de alguma coisa, se aproxima da gente
dar a mão como que a gente fosse um bicho, como se a gente fosse uma coisa ruim para eles, certo? E quando dá a benção que a gente procura, cadê? A gente fica lá olhando pro tempo, porque a criança tem que obedecer à mãe, tem que obedecer ao pai, tem que obedecer à família materna ou paterna, né? E como é que fica isso? Como é que nós, voz excluída, vai ficar? Porque a gente recebe uma ordem para cumprir, certo? E a gente vai cumprir a ordem. Só que quando a gente chega lá, não é cumprido a ordem dos pais, porque a juíza disse mesmo, falou mesmo, vocês pais, oriente a sua neta ou seu neto, certo? Para que quando a avó chegue lá, fique um pouquinho com ela, depois a avó converse com ela, procure saber direitinho, vocês façam por onde se unir, ficar em união. Mas não acontece isso não, senhores juízes. Não acontece isso não, o assunto é diferente. Vocês dão uma ordem dentro do Tribunal de Justiça, a ordem fica lá dentro, porque cá fora a ordem não é cumprida. Porque a gente cumpre, se humilha, vai não sei quantos quilômetros atrás para chegar lá, para quando chegar lá a gente ser recebida com rejeição, certo? Ser recebida com humilhação, receber crítica, receber palavras de ofensas. Isso senhor juiz, isso fica lá dentro. A ordem judicial fica lá dentro. Porque fora não é cumprido. Porque nem as noras não cumprem, e nem os genros cumprem, e os filhos também não cumprem. Os filhos também não cumprem, quer dizer, eles não estão cumprindo, eles estão brincando com a ordem que foi, uma ordem judicial que foi dada, uma lei que foi criada, acionada. Daqui, o legislador, ao criar esse dispositivo. Peraí, tá aqui, Não se pode negar que o relacionamento dos netos com os avós é muito importante. Não se pode negar que os relacionamentos dos netos com os avós são muito importantes para a formação do indivíduo e para o contato com as raízes da história familiar, auxiliando no processo de autoconhecimento e formação de valores ideais da vida. Fato que na qualidade de parentes diretos dos netos, o direito à convivência avoenga e uma demonstração de respeito e garantia constitucional deste conforme explícito o texto da nossa Carta Magna. Mas quem é que está cumprindo? Ninguém. Onde é que essa lei tá valendo? Em nenhum canto. Certo? A lei não está valendo em nenhum canto. Então, senhores juízes e conselheiros do Conselho Tutelar, de assistente social, vocês procurem pesquisar mais sobre isso aí, porque isso aqui não está sendo cumprido. É dado a ordem, mas ninguém está cumprindo. Ninguém está cumprindo. Certo? A gente vai, faz tudo o que pode fazer, mas não está sendo cumprindo a ordem, então a humilhação é demais. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Dos avós, sobre os avós excluídos. Os avós excluídos. Olha, não é só eu. Se for fazer uma pesquisa, a mídia vai achar muitos avós excluídos, muito mesmo. E acho que uns que até já morreu e nem conheceu os netos. Viu? Nem participou da vida de nenhum, nem do nascimento, quando estava lá no hospital, na maternidade. Tá entendendo? Então, é isso que eu quero falar. Tenha uma boa noite, fique com Deus e vamos procurar pensar nisso aqui. Vamos procurar juízes, advogado, conselho tutelar, assistentes sociais de familiar, de vara de família. Vamos procurar pensar nisso aqui. Vamos passar isso para a mídia, para que a mídia fique sabendo que tem muitos avós que não têm acesso aos seus netos, mesmo com os direitos na mão. Muitos já desistiram. Muitos já desistiram disso aí. Tenham uma boa noite.